recebendo da parte do Senhor. Amado e eterno Deus, trago nas tuas mãos o vaso, trago nas tuas mãos o filho ungido, pastor Luciano, Pai querido, estará, meu Pai, ministrando aqui essa palavra, que o Senhor venha dar a direção em tudo, para a glória e honra do teu nome. Receba aí a nossa oração, clamor, e abençoe, e guarda, e desce com provisão em todo aspecto, falando para a glória e honra do teu nome. Eu quero lhe pedir a agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos estar recebendo o pastor Luciano. Palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Eu cumprimento a igreja na santa paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria convidar a igreja nesta manhã para que abrisse a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, aleluia, ao qual estaremos aqui fazendo a leitura desta manhã, amém? Depois do culto de Santa Ceia, um momento memorável, aleluia, vamos estar aqui participando da Santa Ceia. Por isso eu quero trazer uma meditação aqui, Evangelho de João, capítulo 14, ao qual estaremos fazendo a leitura. O título diz assim, que Jesus conforta os seus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Evangelho de João, capítulo 14. Está assim, Jesus conforta os seus discípulos. Primeiro está assim, ó, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia, aleluia, somente até aí, aleluia. Aleluia, os irmãos podem tomar os seus assentos. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia. Santo Deus. Essa palavra a qual acabamos de ler aqui, o Evangelho de João, versículo 14, que vem falar de um momento ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo reuniu os seus discípulos para poder ter uma conversa com eles, poder ter um particular. Aleluia. Porque Jesus já sabia que no findar dos dias dele aqui na terra já estava o quê? Acabando. Ele chegou, nesse momento que chegou o momento dele reunir os seus discípulos e ter uma conversa com ele. Agora imagine só, irmãos, aqueles discípulos ao qual caminharam com Jesus, andaram com Jesus, viram aquilo, tudo aquilo ao qual Deus operava, ao qual o nosso Senhor Jesus fazia. Eles viam quando Jesus pregava a palavra, eles viam quando Jesus ministrava, eles viam como Jesus ganhava almas para o Senhor, eles viam a vida como Jesus era, eles viam quando Jesus curou os enfermos, viu quando Jesus curou o leproso, curou o paralítico, libertou de demônios, libertou de espíritos malignos. Eles viram, eles contemplaram isso tudo, eles andaram com Jesus, seguiram Jesus, podiam ver tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus operava. Eles contemplaram, porque eles estavam andando com Jesus. Mas eles também viram que por muito lugar que Jesus passava, às vezes aquele povo tentava de tudo quanto é maneira
procurar alguma forma de se levantar contra Jesus, de tentar contra a vida dele. E viu quando os tempos já estavam se apertando, as coisas já estavam se levantando demais. Jesus falava assim com eles: vou eu reunir esses discípulos para ter uma conversa, porque está chegando o findado dos dias aqui na terra. Imagina só Jesus reunido ali com eles, Jesus olhando por cada um daqueles discípulos, olhando as expressões do seu olhar, olhando a sua face. Mas o engraçado é que quando Jesus olhava para a pessoa, ele não olhava apenas como nós olhamos, apenas a sua parte exterior, não. É como se tivesse um raio-x da pessoa. Olhava o seu rosto, mas eles olhavam o teu coração, olhava os teus sentimentos, os teus pensamentos. Ele contemplava tudo que acontecia, todas as aflições, todas as angústias. Ele estava contemplando tudo aquilo, tudo que tem preocupado o teu coração, tudo que tem tentado te angustiar. Ele estava contemplando tudo aquilo. Jesus percebeu o quê? Que aqueles seus discípulos que estavam andando com ele estavam o quê? Entrando em uma crise, talvez em uma crise emocional, uma crise de depressão. Ele sabia que as coisas estavam se apertando contra eles. Eles estavam o quê? Já perdendo aquela total confiança. Já estavam o quê? Vendo que o cerco estava se fechando. Jesus, quando viu o coração daqueles homens, viu aquela ansiedade, aquela depressão querendo bater. E Jesus fala com ele assim: ei, mas eu digo uma coisa, não turbe os vossos corações. Está angustiado, está apreensivo, está entristecido, mas Deus fala: não turbe os vossos corações. Ele falava: credes em Deus. O momento pode ser difícil, pode ser que você não tenha nenhuma convicção nisso, mas ele falava assim: mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às angústias, às perseguições, eu falo: credes em Deus, credes nele, e credes também em mim, credes em mim, que eu ainda estou aqui com vós, credes em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Lá naquele lugar qual está preparado, qual eu vou preparar, é um lugar lindo, é um lugar que todo ainda não pode contemplar, é um lugar que eu estou preparando. Mas só queria dizer que o lugar qual eu vou preparar, lá há muitas moradas. Lá há muitas, fala que no plural, há muitas moradas. O que quer dizer? Há muitas, não é só que muitas. E fala: tem lugar para todo mundo, tem lugar para todos aqueles que esperam no Senhor, lá tem lugar para todos aqueles que creem na tua palavra, lá tem lugar para todos aqueles que têm passado por tribulações, têm passado por aflições, mas não abandonaram a fé. Lá tem lugar para todos aqueles que confiaram nele, que confiam que ele veio nesta terra, padeceu na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Tem lugar para todos, tem lugar para todo mundo. Aleluia. E ele continua dizendo: se não fosse assim, eu vos não teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, aleluia, eu levarei aqueles comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse essa palavra para confortar os corações dos seus discípulos, porque ele já sabia o que ia acontecer, o que estava para acontecer. A Bíblia vai nos falar nos relatar que mais à frente Jesus vai para o outro lugar. E quando estava lá naquele local com os seus discípulos, de repente aquele o qual o traía veio com os soldados para prender Jesus, para vir atrás de Jesus. Ei, um de seus discípulos foi aquele a qual o entregou a ele. Aleluia. Jesus estava ali sentindo primeiramente a dor de uma traição, ou a dor de um abandono, a dor de um discípulo de entregar ele aos seus, aqueles que queriam prender.
Tanto que aqueles homens, quando chegaram perto de Jesus, viu Jesus e os seus discípulos. E aqueles homens não sabiam qual era. Ele perguntou, eu queria saber quem é Jesus. Aí quando Jesus viu que eles homens se aproximaram, perguntou: a quem buscais? Aí falava: o Nazareno, o Jesus Nazareno, esse que viemos buscar. E Jesus respondeu e falou assim: sou eu. Aqueles homens, quando ouviram essa palavra, a Bíblia fala que eles recuaram e caíram por terra. Porque grande foi o poder naquele momento. Quando Jesus abriu a sua boca para falar: sou eu, eles não suportaram o poder, não suportaram a glória e caíram. E caíram com todas as suas armaduras, caíram com todos os seus equipamentos, com as suas espadas. Jesus teve que aguardar um momento para que eles pudessem se levantar, pegar o que? As suas armaduras, pegar as suas espadas, entrar em formação de novo, que veio o que? Como se fosse aqueles homens como um exército. E entrar em formação de novo, para que pudesse falar com eles novamente. Porque quando Deus abre a tua boca para falar, vem a palavra de poder, uma palavra de autoridade. E os seus adversários não suportam ficar de pé na frente dele. Porque quando Jesus falou, o que aconteceu? Caíram por terra. Jesus teve que esperar eles levantar, pegar os seus equipamentos, pegar as suas espadas, para falar com ele novamente. Aleluia. Ele falou: quem vem buscais? Já falei que sou eu. A quem vocês vêm buscar? Aleluia. E ali aqueles homens pegaram Jesus. Não foi de uma forma agradável, mas foi de uma forma muito bruta, crueldade. Pegaram ele e levaram com muita crueldade. Ele vai nos falar que quando levaram ele a Anás, para que pudesse julgar. E quando ela estava interrogando Jesus, não encontrou mal nenhum no norte nele. E como não encontrou, mandou para Pilatos. Mandando para Pilatos, Pilatos também não encontrava nada. Não encontrava nenhuma acusação a qual pudesse condená-lo à morte. Mas aqueles o qual o prenderam queriam de toda forma que ele fosse castigado, que ele fosse morto. Não encontrou acusação nenhuma sequer dele. Mas a acusação que tinha porque ele se declarava filho do Deus vivo. Ele se declarava filho do Deus vivo. Essa era a acusação que eles tinham. Essa era a acusação contra ele. Aleluia. E por causa disso, eles queriam matar Jesus. E Pilatos, sem encontrar nenhuma acusação a qual pudesse condenar, o que ele fez? Então mandou que ele fosse ser torturado, ao qual ele foi chicoteado. Amarraram o nosso Senhor no madeiro, tiraram as suas vestes e com o chicote torturaram o nosso mestre. E ele, sem murmurar, sem abrir a tua boca, como uma ovelha muda ao matadouro, ele passou por tudo isso. Passou por todo esse processo, por tudo aquilo dali. Logo em seguida, quando tiraram ele, levaram ele novamente a Pilatos. E quando levaram, aquele povo ainda queria de tudo quanto é maneira matar Jesus. E lembrava que era época de Páscoa naquele momento. E ele sabia que lá na prisão havia um homem preso. Um homem que era conhecido como um mau elemento da sociedade. E o que ele fez? Trouxe aquele homem e colocou do lado de Jesus. E perante toda aquela população perguntou para ele: qual vocês querem que eu salte? Jesus, rei dos judeus, ou a Pilatos? E aquele povo começou a gritar: salte Pilatos, mas mate Jesus, prenda ao nosso mestre. Aquele povo começou a gritar para que nosso Senhor fosse morto. O que aconteceu? O que era certo parecia ser errado.
E o que era errado parecia ser certo. Soltaram aquele homem, mas levaram o nosso mestre, o nosso Senhor, Jesus Cristo. E a Bíblia fala que quando levaram ele para ser crucificado, estava levando para ser crucificado, ele foi levado até a cruz. E quando estava até a cruz, a Bíblia vai nos falar que pregaram uma de suas mãos no furo da madeira. Mas quando foram esticar a outra mão para poder pregar, essa mão não alcançava o furo. Porque aquela cruz não era dele, não era para ele. Aquela cruz era assim para um pecador. E aquele homem que não tinha pecado estava ali, passando por este processo. Possamos passar que foi um sacrifício, foi a morte expiatória, porque aquele a qual não tinha pecado padeceu na cruz para aquele que tinha pecado. Aquele que não provou do pecado morreu por aqueles que provaram do pecado. Aquele a qual não passou por isso, estava ali passando por todos nós. E o que eles fizeram? Amarraram a mão de Jesus e puxaram até que alcançasse o lugar para poder pregar as mãos dele. E quando pregaram, Jesus estava lá, já crucificado. A Bíblia vai nos dizer que quando ele estava lá, o mundo começou como se fosse responder. O sol respondeu, o dia respondeu. Houve ali um grande tremor naquele local. E sabia que estava crucificando um inocente. Estava crucificando o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E quando o crucificaram, eles perceberam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E ele vai falar ali quando estava já ao fim, quase findando o dia, como era o que é uma sexta-feira, os judeus não poderiam, naquela época, trabalhar no sábado. E quando chegava já um certo momento, o que eles fizeram? Para conferir se todos eles estavam mortos, o que fizeram? Vieram e começaram a quebrar as pernas dele na cruz. Quebraram da direita, quebraram da esquerda. Mas quando chegou a Jesus, eles não quebraram. O que eles fizeram? Pegaram uma lança e furou o nosso mestre, para que se cumprisse a profecia, que nenhum de seus ossos foram quebrados. Mas furaram ele. E quando furou, a Bíblia fala que abriu uma fenda. E quando abriu essa fenda, aconteceu o quê? Saiu sangue e água. Daquele furo saiu sangue e água, coisa que não era normal. O sangue, o teu sangue carmesim, que nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, foi derramado sobre aquele soldado ao qual o perfurava. Aquele sangue puro, aquele sangue inocente foi derramado ali naquele lugar. Aquele sangue do Senhor Jesus foi derramado. Mas a Bíblia vai falar que também saiu água. E quando falamos de água, nos faz lembrar de uma passagem que lá em Ezequiel fala que quando ele teve uma visão, ele viu que havia um templo, e por baixo desse templo havia rios de água, e cada água saía, cada uma saía para um canto. E quando essas águas saíam, passando por aquele canto, elas seguiam um destino. E quando essa água passava, a Bíblia fala que essa água trazia vida, essa água trazia restauração. E quando esta água alcançou até o rio morto, trouxe vida onde não havia vida. A água que saía do templo trouxe vida ao mar morto. E a água, nós trazemos aqui a água que saía de Jesus, é a água que traz vida. É a água que traz vida. Ele, quando falava também sobre a água, quando estava conversando com uma mulher samaritana, falava à beira do poço. Ei, nesta água, como que eu tenho aqui, a qual tu beber, não terás mais sede. É esta água, a água da vida.
Água que traz vida. E quando o soldado furou Jesus lá naquela cruz, saiu o sangue e a água. Do sangue carmesim, que purifica todo pecado, toda iniquidade. Mas também saiu a água que traz vida, que traz abundância, restauração. E quando trazia a mensagem da qual nós lemos logo no começo, que Jesus conversava com os seus discípulos, mas não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois eu vou preparar o lugar e virei outra vez. Aleluia. O que quer dizer? Que enquanto estamos passando por esse processo aqui na terra, nós estaremos sujeitos a passar por tribulação, provações, perseguições. Mas creia que o teu lugar já está preparado. O teu lugar já está reservado. O adversário que tenta contra a tua alma, ele não pode te tomar isso. Mas é somente você não desistir, não recuar, não andar para trás. Aleluia. Amém, meu Deus? Somente tem amém? A qual o Senhor tem me dado, amém? Eu pude falar. O Senhor veio falar no coração de cada um nessa noite, amém? Vamos receber o pastor Celso com a palma de palmas. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?